Olá, pessoal, já estamos ao vivo, hein? Estão me ouvindo? Sim, sim. Perfeito. Boa noite. Sim, perfeitamente. Bom, eu já quero... Boa noite, queridos. Eu já quero imediatamente dar o meu acolhimento aqui, o meu boa noite a quem está nos acompanhando, aos nossos convidados de hoje, Esther Moreira de Castro. Boa noite para você, querida. Muito obrigado pela participação e seja bem-vinda à minha casa. Boa noite, Esther. Boa noite, Sérgio. Obrigada pelo convite. É sempre bom falar daquilo que a gente já viveu, né? É gostoso lembrar. É muito bom compartilhar experiências e poder, quem sabe, ajudar aí algumas pessoas que também queiram fazer o intercâmbio, né, internacional, Com certeza. né? Eu quero também dar o meu abraço ao meu amigo, já de 10 anos, William Carletti. Boa noite, William. Seja bem-vindo. Boa noite, Sérgio. 10 anos de amizade, né? Não de idade. 11 anos de amizade, na verdade, viu? E também o meu amigo Gilmar Brito, professor de História. Boa noite, Gilmar. Muito obrigado e seja bem-vindo, querido. Boa noite, Sérgio. Agradeço o convite aí. Boa noite aí a todos que estão assistindo. Fico lisonjeado aí por ser convidado aí. Espero contribuir aí com a minha experiência da melhor maneira possível. Com certeza vai, viu, Gilmar? Bom, gente, hoje é mais um episódio da série Amigos e Amigas no Exterior. Só que é um especial sobre educação, né? Vamos falar sobre intercâmbio, ou seja, bolsas de estudos que a Esther, o Gilmar, eles fizeram, né? O Gilmar na França, a Esther com o William na Alemanha, né? Então, a gente vai aqui bater um papo espontâneo, bem descontraído, falar das oportunidades, os desafios, expectativas e realidades que eles viveram, tá? Eu quero, então, que a Esther, primeiro, se apresente, fale aí da sua formação, especialização, lembrando que a Esther e o William, eles estão em Piracicaba, é isso? Exato. Tá, Esther, fala um pouquinho, então, da sua formação, para que as pessoas possam te conhecer um pouco mais. Tá bom. Meu nome é Esther, eu sou formada em fisioterapia pela Universidade Metodista de Piracicaba. Eu me formei em 2015, eu acho. E aí eu já emendei, comecei a fazer mestrado. E do mestrado eu emendei, comecei a fazer doutorado. E eu fiz mestrado em Ciências do Movimento Humano pela Unimep, né, pela Universidade Metodista. E o doutorado também é em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Metodista. E na Alemanha, você e o seu esposo, né, o William, moraram na cidade de Osnabrück, é isso? Exato. Exatamente. William, fala... Oi, Esther, pode falar, querido. Não, Perdão. pode falar, pode perguntar. Não, pode complementar, por favor. O espaço aqui é de vocês hoje. Você quer que eu comece já a falar da bolsa? Você quer que eu espere? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rodada de apresentações, e daqui a pouco eu volto com você, então, pode ser? Pode. William, fala um pouquinho da sua formação, e sem entregar a nossa idade, nós estudamos, né, fizemos aí gestão e marketing aqui na Unifia, né, só para constar. Fala um pouquinho do seu trabalho atual aí, William. Legal. Sim, a gente se formou junto, né, Sérgio? Já aí há alguns dias atrás, né? E desde então eu venho seguindo por esse caminho de marketing. Atualmente eu presto consultoria em marketing para negócios de pequeno porte, de médio porte, aqui em Piracicaba, ao redor também, alguns contatos fora da cidade, não do Brasil. E
e aí acabou até que ajudando um pouco essa flexibilidade em como trabalhar, principalmente pela questão remota, de aproveitar o tempo com a Esther, de investir, ajudar ela a investir nessa parte do estudo dela, esse 1 ano fora do Brasil, né? E atualmente, agora, voltando para o Brasil, continuo com alguns clientes e ajudando eles a se comunicarem. Muito legal, William. E agora, Gilmar, fala um pouquinho de você, da sua formação, do seu trabalho atualmente. Tá bom, para falar um pouquinho de mim aí, eu sou professor de História, né? Sou formado pela USP, me formei aí no ano passado, e sou um dos fundadores também do Projeto Informação, que é uma ONG que atua em São Paulo, em Amparo, né? Que atua na região daqui de Amparo, atende Pedreira, Monte Alegre, atende também aí, enfim, as cidades aqui, Serra Negra, cidades aqui do interior. E aí, em 2019, eu fiz um intercâmbio, né, para a cidade de Lyon, na França. Eu fiz lá História da Arte e Arqueologia, na Université Lumière Lyon 2. E atualmente, agora eu trabalho, né, no colégio, como eu disse, como professor, no Colégio Vila Lobos, e pesquiso História da Arte Moderna, basicamente o século XIX, tento entender como se formou as coleções nos museus europeus, né, em especial. Muito legal. Aliás, um assunto fascinante, né, Gilmar? Tanto o Gilmar como o William já estiveram na Rádio Cultura FM de Amparo, né, concederam uma entrevista. O William, na ocasião, ele compartilhou a sua experiência no Oriente Médio, né, William? Lembra? Sim. E o Gilmar esteve também na Rádio Cultura compartilhando já um pouco da sua experiência na França como estudante, fazendo aí essa bolsa de estudo. Bom, agora eu vou voltar então com a Esther. Gilmar, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o projeto Informação, tá? Que, aliás, Gilmar, eu estou lembrando aqui, você esteve 2 vezes na rádio, né? Uma vez falando do projeto Informação e a segunda vez falando da sua experiência na França, foi isso? Isso, exatamente isso. Naquele primeiro momento, né, eu fui falar com a Ana Carolina, a gente foi falar sobre o projeto. Acho que eu acabei não falando, né, mas o trabalho do projeto é essencialmente ajudar estudantes de escolas públicas a chegar no ensino superior, esse é o nosso desafio. E aí a gente atende toda a região aqui de Amparo. E no segundo momento eu fui convidado, né, pelo Sérgio também, mas aí foi para falar sobre a experiência lá do intercâmbio, foi isso mesmo. Exatamente. Bom, Esther, então vamos lá. Como é que surgiu aí a oportunidade de ir para a Alemanha? Conta para a gente, faz um resumo aí da conquista aí dessa bolsa de estudo na área de fisioterapia e parece que é uma especialização, qual mesmo que eu esqueci agora? Dor orofacial. Orofacial, como é que é? Isso, orofacial. Dor orofacial. Conta para a gente um pouquinho, então. E aí, como o William, né, como eu falei, esposo da Esther, ele também, claro, né, ficou com você lá todo esse tempo para vivenciar aí novas experiências pessoais e profissionais, ele também vai compartilhar conosco. Esther, com você então, querida. Então, eu não sei quantas pessoas sabem, mas quando você decide fazer mestrado e doutorado, você pode também pedir uma bolsa do governo, né? Essa bolsa ela é distribuída entre os programas de pós-graduação. É uma bolsa que é da CAPES, que é do governo federal, né? E existem também algumas bolsas que são estaduais. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente tem a bolsa também FAPESP. Eu sei que ambas essas duas agências de fomento, né, que a gente chama, que são as patrocinadoras aí das bolsas, também oferecem a bolsa no exterior. Então, é mais ou menos assim que a história começa, né? Então, eu fiz o mestrado com a bolsa da CAPES, fiz o doutorado com a bolsa da CAPES, e aí, no meio do doutorado, o governo abriu a bolsa que a gente chama de doutorado sanduíche. E aí, essa bolsa, ela tem a duração de 1 ano, e na época que eu prestei, você podia dividir em até 2 pessoas. Então, uma pessoa vai, fica 6 meses, a outra pessoa volta,
e a outra vai e fica mais 6 meses. Como ninguém do meu programa se candidatou, né? E aí só eu queria a bolsa e tudo mais, então eu fui para ficar 1 ano. Então ela é uma bolsa do governo de doutorado sanduíche para ficar 1 ano fora do país, recebendo um dinheiro para você se manter lá e auxílio moradia e tudo mais. O doutorado sanduíche que você fala, por que sanduíche? Ele é sanduíche porque ele começa no Brasil, ele tem um pedaço fora e ele termina no Brasil. Então é como se fosse um sanduíche aí. Entendi. E foi muito difícil, Esther, muito burocrático para conseguir essa bolsa? Então, cada programa de pós-graduação ele recebe uma bolsa. Se algum programa não quis ou não teve aluno suficiente, então essa outra bolsa é alocada para um outro programa. Eu não sei como funciona essa nova designação da bolsa. Mas todo programa de pós-graduação que tenha doutorado recebe pelo menos uma bolsa. E aí ela começa sendo disputada, assim, né, entre os alunos daquele programa de pós-graduação. Mas ela tem alguns requisitos. Então, você tem que ter uma proficiência básica da língua no país de destino que você quer ir. E você tem que ter, ou pode ser a da língua de destino, né? No caso, seria o alemão. Porém, né, meu alemão é ótimo. Eu não sei nada de alemão. A gente sabe bem o básico de alemão. Então, no caso, eu fiz a proficiência em inglês, até porque no começo de tudo a gente achou que ia para o Canadá, né? E aí fomos surpreendidos 3 meses antes de viajar que iríamos para a Alemanha. Então, eu tinha proficiência em inglês, a universidade aceitava, e você também precisa ter um contato no exterior, né? Você precisa ter um professor de contato que sinaliza que vai te receber no exterior. Então, poderia dizer que a língua foi a principal barreira, o principal desafio aí no período de adaptação? O que você acha, William? Eu acho que, no nosso caso, não só a língua, mas, como a Esther falou, a gente passou 1 ano se preparando para ir para o Canadá. A gente estudou a cidade, a gente estudou todas as burocracias, não é só a questão de estudo, de bolsa, que você tem que resolver, no caso a Esther tinha que resolver, mas você tem que entender do visto, você tem que entender de um monte de coisa, né? Então, eu acho que para a gente a maior barreira, mas eu acho que isso é uma coisa que aconteceu com a gente, foi o susto, porque em 2 meses e meio, 3 meses antes da viagem, a gente recebe um e-mail e fala, olha, os planos estão mudando, agora é a Alemanha. No caso, a gente recebeu esse e-mail da professora dela, que estava decidindo mudar de país, e a gente aceitou o desafio, né? É importante falar isso, que Sim. Não foi que a bolsa mudou de lugar, né? O meu contato no exterior, que era minha professora, ela morava no Canadá, em Alberta, e aí ela me mandou um e-mail 3 meses antes falando, estou me mudando para Osnabrück, e a gente falou, onde é Osnabrück? E aí a gente acabou indo para a Alemanha, então, para Osnabrück. Entendi. Você falou de Edmonton, é isso? Em Edmonton, no Canadá. Tá aqui, ó. Essa moça que tá falando aí, a Elisa, Edmonton maravilhosa, ela foi um tempo antes de mim, fez a mesma bolsa, né? Com a mesma professora. Com a mesma professora no Canadá. Então, ela foi para Edmonton. Mas eu acabei indo para Osnabrück. Que legal. Você sabe que uma das edições aqui da série Amigos no Exterior, eu fiz com o Fábio, que está em Portugal, junto com a Bia, que está em Edmonton. E tem um outro amigo também. É muito frio, E tem um outro amigo que é cineasta. Nessa ocasião, é a Bia Venturini, né? Que mora lá e fez a live comigo. E esse outro amigo meu que mora também em Edmonton é o Júlio Munhoz, que é cineasta. Daqui a pouco eu volto com o William e a Esther. Gilmar, como é que foi aí a conquista da sua bolsa na área de história, cara? Compartilhe conosco. Tá, eu acho que a primeira coisa que é legal de falar, assim, da bolsa, né? Aí é uma diferença pequena entre a minha
e da Esther é que a minha bolsa foi durante a graduação, então a gente fala do intercâmbio, né? Mais intercâmbio, a gente não fala bolsa sanduíche nem nada. Apesar que é quase a mesma ideia, né? Você faz um pouquinho lá e você volta e termina no Brasil. Mas é um intercâmbio, então, que a gente chama. Mas para mim a bolsa foi assim, primeiro que, se for contar desde o meu histórico, assim, de como eu conheci a universidade, para conhecer que tinha uma bolsa fora do país, foi basicamente a mesma ideia, assim. Eu descobri a Universidade de São Paulo, a USP, muito tarde, né? Descobri mais ou menos lá quando eu tinha 15 anos, ouvia falar assim, mas não era, para mim não estava, assim, a ideia muito estabelecida de que era uma universidade pública, de que tinha moradia, de que tinha, enfim, transporte gratuito, enfim, que tinha benefício de uma universidade pública. Eu entendia que era uma faculdade como qualquer outra, que estava em São Paulo, né? E aí, com o tempo, eu fui descobrindo que, primeiro, que era de graça. E isso me atraiu a atenção, né? Eu falei, pô, eu vou lá, eu dou um jeito, eu trabalho e estudo lá. E aí, depois que eu fui descobrir que tinha bolsa de permanência, né? Moradia, alimentação, essas coisas, que tinha a ideia justamente de fazer isso, né? Permitir com que o estudante trabalhasse, não trabalhasse lá, pudesse focar nos estudos. Bom, quando eu descobri isso, aí foi um tempo, né, para até eu entrar na USP, eu fiquei tentando aí por 3 vezes, né, entrar na USP, eu acabei entrando em 2013, no último vestibular, né, 2013, e aí então 2014, o primeiro ano meu lá, aí eu tava enfim, num dos eventos lá da faculdade, eles acabaram falando, né, que tinha essa possibilidade de intercâmbio, daí, pô, brilhou meu olho, né, eu falei, já tô numa universidade legal, agora tem a possibilidade de estudar ainda fora do país, eu vou ver o que tem que fazer, daí que eu fui descobrindo como era o processo. No caso da USP, o processo, ele são 2 processos. É o processo de você prestar a bolsa para o exterior e o processo de você pedir uma bolsa para o exterior. São 2 coisas diferentes. Então, no primeiro caso, você pode conseguir uma vaga numa universidade, num país lá, enfim, qualquer um dos países que a USP tem convênio, e aí são vários países mesmo, Sérgio. França, você tem Inglaterra, você tem Estados Unidos, você tem China, você tem Coreia do Sul, enfim, onde você imaginar tem convênio aí a USP. E aí, você tem que ter, do ponto de vista burocrático, uma proficiência no idioma que você, no país que você está indo. Então, se você está indo para a França, você tem que ter a proficiência em francês, está indo para a Inglaterra, em inglês, e assim por diante. E, no geral, as universidades cobram para as ciências humanas uma proficiência um pouquinho mais elevada. Geralmente, eles cobram B2, que é um nível que eles consideram avançado. E aí, eu tive que fazer para conseguir, então, participar do processo seletivo, não é nem, sabe? Assim, tinha que ter esse diploma. Então, eu tive que fazer uma prova antes, que é uma prova de proficiência. No caso do francês, ela se chama DELF. Tem várias outras, tem o TCF e tal, mas eu fiz o DELF. E aí, eu consegui obter o diploma de proficiência em 2017. E aí, durante 2018, eu ainda estava na ONG. Eu planejei em 2018 o ano inteiro para daí estar indo em 2019. Em 2019, então, daí eu deixei a gestão de lá, deixei também de dar aulas lá, e aí fui para o intercâmbio. Isso foi 2019. E aí, esse processo paralelo que eu te falei, e aí eu consegui, fiz lá o processo e tal, e você envia geralmente uma carta de motivação, você escreve mais ou menos o que você vai fazer lá fora, indicando quais matérias você gostou, para que isso serve no seu currículo, essas coisas. Então você faz um texto lá, defendendo por que você tem que estar com aquela vaga, basicamente isso. E o segundo processo, então, é esse processo de bolsa. E aí esse processo de bolsa, no caso do meu departamento, que é a FEFELESH, que compreende os cursos de ciências sociais, história, letras, filosofia, eles destinam 20 bolsas para os estudantes que têm as melhores médias. E era uma bolsa na época, né, de R$20 mil. Então, para conseguir essa bolsa, eu tinha que estar entre as 20 maiores notas dos estudantes que foram aprovados no intercâmbio. O que significa que nem todo mundo que é aprovado tem essa bolsa. Mas, assim, graças a Deus, felizmente, aí eu consegui essa bolsa. E eu sou muito grato a, pelo menos, dois grandes, assim, digamos, 2 grandes eixos, né? Primeiro que é o Instituto Semear, que foi que é uma ONG que existe, que começou lá em São José dos Campos e depois foi para São Paulo. A ideia do Instituto Semear é ajudar estudantes de baixa renda a se manter na universidade. E eles têm vários programas, né? Eles têm bolsa de estudo, eles têm mentoria, eles têm networking. Então, esses eixos do Semear me permitiram só poder estudar, só me concentrar nos estudos. Que é uma diferença gritante, assim, para a maioria das pessoas que vêm que vem da minha realidade, porque tem que geralmente se dividir entre trabalho e universidade. Então, eu tive esse privilégio, por assim dizer, foi um processo seletivo, consegui e tal, mas consegui essa bolsa. Então, eu pude me dedicar e sempre ir buscar as maiores notas. E aí, consegui essa bolsa aí de R$20 mil, que me permitiu ter uma vida minimamente digna lá no intercâmbio. Entendi. Quanto tempo você ficou na França mesmo? Eu fiquei durante 6 meses lá. Você vê, a Esther e o William, quanto tempo? 12 meses. 12 meses. Você ia complementar alguma coisa, Gilmar? Não, eu só ia complementar que eu fiquei de mais ou menos foi agosto de 2019
até fevereiro de 2020. Eu vi um pouquinho antes da França decretar lá o lockdown lá em função da pandemia. Foi assim um caso, assim, né? Mas eu vi Entendi. antes. E o período que vocês ficaram, Esther, na Alemanha, qual foi o período? A gente chegou em agosto de 2019 e a gente voltou no finalzinho de agosto de 2020. A gente pegou 6 meses, o William brinca que é 6 meses de Alemanha e 6 meses de corona. Verdade, hein? E o William, então, encarou essa aventura junto com você, claro, né? Eu preciso dar os créditos para ele, viu, Sérgio? Porque eu falo que se não fosse o William, eu não teria ido. Sim, sim. Porque, para mim, a prova de proficiência foi muito difícil. E meu inglês sempre foi de colégio. Aliás, eu falo que eu já tirei 2 de média na escola em inglês. E era muito ruim o meu inglês. Eu fiz algumas aulas de inglês, fiz a primeira prova de proficiência, eu tirei... Também é exigido B2, igual o do Gilmar, né? Então, eu fiz a minha primeira prova de proficiência, eu tirei 5,5, né? 5,5. É 6 para passar, né? Aí o William falou, não, vamos fazer a segunda prova. Aí eu fiz a segunda prova. Aí eu tirei 5. Eu achei que a moça da conversação era muito rápida e tudo mais. E aí, por último, consegui tirar 6, porque o William falou, não, vamos fazer a terceira prova. Então, se não fosse ele, não teria ido. Eu quebrei o cofrinho e falei, agora vai. E vocês eram recém-casados, né? Porque vocês tinham casado quando mesmo? 7 de setembro de 2018. A gente completou um ano lá. A gente completou um ano de casados na Alemanha. Que legal, que legal. Aquela foto do card de divulgação da nossa live que vocês estão, ao fundo é o castelo de... Vamos ver se eu consigo falar o nome do castelo. Neuschwanstein. É isso? Quase. É Neuschwanstein. Neuschwanstein. Isso aí. Mas em português Neuschwanstein, tá bom. E a foto do Gilmar no card de divulgação da live, onde que é aquele prédio, Gilmar? Aquela igreja Notre Dame de Marseille. A Notre Dame? A clássica? Que não, essa é de Marseille. Ah, de Marseille. Tá. Tá. Conheço tudo. William, antes de eu voltar para o Gilmar, fala um pouquinho mais sobre o que mais chamou a atenção chegando lá na Alemanha no período de adaptação, e além da língua, o clima também, a cultura, hábitos, costumes, porque a impressão que eu tenho é que, né, a Alemanha, os alemães, no caso, assim, é um povo extremamente... Eu posso estar enganado, tá? E me corrija se eu estiver enganado, pelo amor de Deus. Mas, assim, super organizado, metódico, bom em planejamento. Eu estou errado? Como é que foi aí brasileiros na Alemanha? A sua percepção, ela está na direção certa. Os alemães, eles são extremamente metódicos, extremamente organizados, extremamente limpos, e aí vem um dos principais choques culturais para nós e provavelmente para a maioria dos brasileiros. Extremamente simpáticos e receptivos. Os alemães são assim, né? A diferença, os brasileiros também, só que os brasileiros, nós somos muito mais eufóricos, nós somos muito mais passionais, nós somos muito mais emotivos. O alemão, ele tem um espaço físico, ele tem um espaço sonoro, ele tem uma metodologia de relacionamento que, quando você segue esse passo a passo, no seu primeiro contato com ele, você ganha um amigo para o resto da vida. Aqui no Brasil, a gente encontra a pessoa pela primeira vez, conversa, tal, é amigo do amigo, vamos lá em casa tomar um café, né? E vai, né? Ou aquela conversa de sempre, passa um dia lá em casa tomar um café, nunca passa, né? A gente é assim, né? A gente faz sempre essas coisas. O alemão não, o alemão, ele assim, se ele falou para você que ele vai estar em tal lugar, em tal horário, não precisa um dia antes lembrar ele pelo WhatsApp sobre aquele evento, aquele encontro. Ele vai estar naquele lugar, em tal horário,
e ele vai fazer aquilo que ele se propôs a fazer com eficiência, com muita eficiência. Eles param muito para pensar antes de falar alguma coisa, antes de fazer alguma coisa, né? A gente conversa aqui exterior, quando a gente vai conversar com um alemão alguma coisa, a gente sempre procura se preparar, porque a gente sabe que eles vão fazer perguntas inteligentes, né? O brasileiro também tem essa capacidade, mas, no geral, a gente é bem mais eufórico, bem mais perdido no raciocínio. 7-1, né? 7-1 acho que explica bem, ó. Interessante, cara, muito interessante. Ô, Gilmar, os franceses. Tá, bom, os franceses, eles são... Olha, eu diria que eles também têm um pouco essa questão, assim, dessa cultura europeia, digamos assim, né? Tentam ser bastante racionais, organizados, mas assim, eu diria que o principal mesmo dos franceses é que eles são mais reservados, não necessariamente mais organizados que os alemães. Inclusive, eles acham os alemães mais organizados do que eles. E esse é um ponto importante. Mas, assim, também as cidades, o jeito que eles veem as coisas é bastante racionalizado. Mas, quando você conhece um francês e também passa dessa etapa, vamos dizer assim, da confiança e tal, de conhecer a mesma pessoa, de trocar ideia, aí você ganha também um amigo, pro resto da vida, assim. Isso é engraçado, porque até comentei, né, com um amigo, na primeira vez que eu cheguei lá, e eles são sempre muito gentis, esse é outro ponto importante também, uma característica deles, eles têm uma certa máscara social da gentileza. Não que os brasileiros não sejam gentis, não é esse o ponto, mas é que eles exercitam isso mesmo, assim, é uma coisa que eles adoram fazer, demonstrar, ajudar a pessoa que está do lado, próxima, mesmo assim, sem qualquer tipo de troca. Eu nunca senti que eles estavam fazendo, assim, sabe, meio para... Não, eles ajudam mesmo, é uma coisa, assim, bem socialmente treinada. Mas, assim, para falar um detalhe dessa cultura francesa, né, que foi bem marcante, foi isso. Eu conversei um dia na universidade com uma pessoa que depois virou minha amiga e tal, com a Anne, né? A gente, cara, conversou, assim, meia hora. Primeira vez que eu tinha encontrado ela, a gente começou a conversar, assim, e falando de várias coisas. No outro dia, né, se fosse no Brasil, pô, você já tava irmão, né? E você nossa, amigão, né, não sei o quê. Eu encontrei ela na faculdade e, mano, ela, tipo, parecia que não me conhecia, tá ligado? Foi tipo isso, assim, foi um choque pra mim, porque eu falei, como assim, cara? Eu conversei ontem, tá ligado? Não foi, tipo, uma semana, 2 semanas, que aí beleza, né? Conversou ontem, meia hora. E aí, tipo, no outro dia, aquela frieza, assim, distância, eu falei, como assim? Mas beleza. E aí depois eu fui acostumando com esse jeito, né, do pessoal lá. Eles são mais reservados mesmo, eles demoram pra ganhar confiança, mas são pessoas maravilhosas também, assim. Eu, pelo menos, consegui fazer amizades, mas os brasileiros relatam, alguns brasileiros, que têm bastante dificuldade em fazer amizade. Não é incomum, e eu acho que deve ter isso na Alemanha também, algumas comunidades brasileiras, e aí tem muita gente que se agarra a essas comunidades. E, assim, nada contra, mas é um fator que eu acho que mostra justamente que é difícil para a gente que tem essa cultura, como o William estava citando, né, que a gente é mais passional, a gente acaba tendo um pouquinho mais de problemas para enturmar ali com o pessoal, mas passar dessa fase, né, se você conseguir, você vai ganhar uma pessoa, um amigo para o resto da vida. Eu tenho grandes amigos de lá, a gente conversa, né, toda semana, assim, por vídeo, assim, e, enfim, a gente é muito próximo mesmo, assim, ficou uma amizade bem legal. Interessante. Ô, Gilmar, voltando a falar da Bolsa, né, da Bolsa de Estudos, você fez História da Arte e Arqueologia. Isso. Na verdade, os cursos de lá são cursos mais genéricos, né? Essa é uma diferença também da graduação pelo menos da França, eu não saberia dizer da Alemanha, mas na França eles têm cursos mais curtos, do ponto de vista de tempo, mas ao mesmo tempo mais genéricos. Então a galera que entra no que eles chamam da graduação lá, que é a licence, eles fazem 3 anos, e aí geralmente é um curso bem amplo, assim, sei lá, política e economia. E que é isso, né, pra gente? Sei lá, qualquer coisa. E aí eles vão afunilando, assim, durante o processo de formação. A gente já entra numa especialização, isso é meio doido no caso pelo menos na USP, assim, a gente entra numa faculdade especializada, sei lá, publicidade, marketing, e aí tu vai aprendendo cada vez mais sobre aquilo durante 5 anos, então fica meio exaustivo, assim, a especialização, é um pouco isso. Mas é o modelo deles, é um modelo mais genérico, então no primeiro ano era História e Arqueologia por isso, e aí no segundo ano eles vão começando a especificar, se para Arqueologia, se para História da Arte. Eu fiz um pouco eu fiz as matérias do segundo ano e do terceiro, eu fiz mais nas especializações, então eu peguei as matérias mais ligadas à História da Arte, embora fosse História da Arte e Arqueologia o curso. Entendi. Esther, e na área de fisioterapia, que é a dor orofacial, né? Falei certo, né? Falou. Fala um pouquinho sobre essa especialização aí, e no caso, né, como é que foi a bolsa
lá na Alemanha nessa área? Então, Sérgio, é mais ou menos assim. Quando você entra para fazer um mestrado, um doutorado, você entra dentro de uma linha de pesquisa, né? E aí ela varia muito de acordo com o professor que você escolhe para se envolver, né? Para ser o seu orientador. Então, aqui no Brasil, minha orientadora é a Delaine Rodrigues Bigaton. Ela é uma profissional já há muito tempo na área que trabalha com DTM, disfunção temporomandibular. Nada mais é do que dor causada por causa da articulação que a gente tem aqui, da nossa mandíbula, causando dor na face, dor de cabeça, apertamento noturno, às vezes pode causar, que é o bruxismo, né? E aí, visto tudo isso, eu fui me envolver com uma professora lá no exterior que também tivesse essa mesma linha de pesquisa para eu poder aprimorar, né? E aí, eu fui procurar alguém lá que tivesse essa mesma linha de pesquisa, que pudesse trazer mais conhecimento, até conhecimento aqui para o Brasil de volta, né, para o meu grupo de pesquisa, e é por isso que eu fui mais para dor orofacial. Entendi. Viu, você nunca pensou em fazer área de neurologia, não? Não. A minha pergunta tem um fundo de interesse pessoal, tá? Assim, por causa da minha patologia, viu, Esther? Mas na graduação a gente passa pelo estágio em várias áreas, né? Sim, e aí, eu até gostava da neurologia, mas a dor orofacial tem o meu coração. Que legal, Esther, que legal. E a rotina lá, como é que é a sua rotina como estudante, Esther? Como eu fui como doutoranda, né? Eu não era obrigada a fazer nenhum tipo de matéria, né? Então eu não precisaria cursar nada. Era para eu ir para lá para fazer pesquisa mesmo, né? Então, quando a gente chegou lá, a minha professora já tinha alguns planos para mim e ela já tinha algumas aulas que ela daria. E até porque as aulas eram em alemão, né, dos outros professores, para mim era impossível de acompanhar. Então, eu assisti algumas aulas dela, aulas de estatística, aulas de fisioterapia, pesquisa clínica aplicada à clínica, né? Fiz também, eu e o William, a gente fez aula de alemão na universidade, nos 2 semestres. Você fez inglês? Eu fiz inglês com foco em fisioterapia. Esse eu achei, assim, muito diferente, a gente não tem isso aqui no Brasil. Como você fazer um atendimento fisioterápico em inglês. E aí era bem específico para fisioterapia. Eu achei esse bem interessante, cursei também, então eu fiz esses cursos, mas ao mesmo tempo eu estava sempre desenvolvendo pesquisa com a minha professora, que na verdade foi isso que eu fui fazer lá, né? Desenvolver pesquisa com ela. Entendi. E enquanto isso, o William só passeava, né? Não, tô brincando. Ela lavava a louça. Ela lavava a louça. E você aproveitou a oportunidade para trabalhar também na área de marketing lá, né, William? Sim. Não foi exatamente a área de marketing. Era um trabalho numa empresa de tecnologia, onde no meu departamento, o principal cliente da empresa era a Microsoft. Então, a Microsoft, ela prestando serviço, treinamentos, na verdade, para vários diretores, gerentes e analistas de TI sobre seus produtos, em vários idiomas no mundo. Eu trabalhava com um time de mais ou menos umas 50 pessoas de várias nacionalidades. Então, se o treinamento era em inglês, eu prestava suporte para esse treinador, digamos assim, né? Para esse palestrante no ambiente virtual, com todas as funções, as tarefas ali do inglês. E o mesmo para português, por isso até que eu fui contratado, por ser fluente em português, né? Por incrível que pareça, eu fui trabalhar na Alemanha para falar português, né? E aí tinha outros, tinha gente do meu time, tinha alguns colegas que trabalhavam com essa mesma coisa, só que em chinês, em espanhol, italiano, enfim, né? E aproveitei esse tempo para realmente ter uma experiência muito diferente, uma empresa que pensa muito diferente, com um time muito diferente, né? Isso foi uma super bagagem para mim, né, nesse tempo que a Esther estava estudando. Bacana.
Gilmar, a sua rotina como estudante, como é que era o dia a dia? Eu acho que não era muito, assim, diferente do que era no Brasil, não, para ser bem sincero. Era, tipo, era acordar de manhã assim, né? Lá as aulas eram... Dependia, na verdade, né? Tinha algumas aulas que eram de manhã à tarde. No caso da USP era mais à tarde, mas de qualquer maneira eu acordava ali entre as... né? Exceto no dia que tinha que ir mesmo cedo, mas ali por volta das 8 horas. Começava com as leituras que eu tinha geralmente pro dia, né? E aí me preparava depois para ir para a biblioteca estudar. E final de semana, assim, né? No caso, sexta, quinta, às vezes quinta. Aí eu integrava mesmo, assim, alguma festinha, alguma coisa assim, para relaxar a cabeça. Sempre tive meio esse ponto, assim, né? Porque eu sempre me cobrei bastante durante a faculdade para obter boas notas, mas eu sempre tive um tempo, assim, para o lazer, para relaxar a cabeça, para não pifar mesmo, assim, senão eu acho que eu pifaria, com certeza. E final de semana, né? Aproveitava e fazia um esporte maravilhoso, né? Que era acordar e ver igreja e museu, né? Esporte divertido, emocionante. Eu gostava muito de fazer isso. Mas é isso, acho que não foi muito diferente, assim. Mas tinha mais coisas, assim, digamos, aleatórias, né? Porque você tá lá e, naturalmente, quando aparece alguma coisa, assim, muito nova e tal, você fala, não, preciso nisso, mas tirando isso, era muito parecido, eu diria. Bom, você como, né, é historiador, evidentemente que você explorou o máximo lá na França, né? E, assim, dos lugares que você visitou, você consegue aí rapidamente colocar aí o top 5 dos lugares que mais Top você 5? ficou. Demais assim, como historiador e como ser humano também, cara, porque eu falei para você, o meu sonho é conhecer o Museu do Louvre, né? E tenta fazer o top 5 aí, vai. Não vai ser nem difícil, não. Eu tenho muito claro, assim, para minhas cidades que eu mais gostei. A primeira, sem dúvida nenhuma, foi Paris, né? Paris, embora eu não estudei lá, eu fiquei um bom tempo lá, consideravelmente, 2 meses, porque eu tinha um amigo que estava morando lá. Ele saiu do Brasil para fazer um programa que chama Au Pair. Não sei se já ouviu falar, mas Au Pair é um programa para cuidar de crianças, basicamente. É um programa de babá. E aí pode ser tanto homem quanto mulher. E aí ele foi para esse programa na França, né? Ele andou várias cidades até chegar em Paris. E aí ele estava lá, por acaso ele pegou uma família o que é muito excepcional no caso dele, uma família que deixou um estúdio para ele, que é uma família muito rica, mas geralmente você mora com a família, né, no au pair. Então é um programa também aí que para quem está assistindo pode ser interessante, para ter essa experiência no exterior, né, ali de 6 meses, um ano, né. Geralmente o au pair acho que é um ano e é renovável. Mas enfim, é uma experiência, né? Às vezes, se eu fosse mais novo, eu talvez teria feito, né? Mas quando eu fiz, eu já tinha que fazer um intercâmbio assim, não podia perder tempo. Mas enfim, fiquei lá então na casa dele lá por volta de 2 meses, então foi uma cidade que eu conheci bastante, assim, eu gostava muito, assim, dos lugares que eu ia. Então acho que Paris, depois Cidade do Vaticano, que eu conheci, né? Que fica dentro da cidade de Roma. É um país, na verdade, né? Dentro de Roma, né? Bem estranha essa ideia, mas é isso. Mas é pequenininho. A Capela Sistina, claro, você foi conhecer? Fui, maravilhosa. Capela Sistina, fantástica. Parecia, né, aquela coisa, né? Tipo, você fala assim, né, os turistas, né, fica tirando foto toda hora. Você andava assim, né? Não, então, exatamente. Chega na Capela Sistina, tava lá turistando ali, totalmente. Perdi toda a minha postura de historiador da arte. E outro lugar que eu gostei bastante também foi Barcelona. Eu fui visitar essa cidade. E, cara, eu juro que a coisa mais engraçada que aconteceu lá foi, tipo, eu descobri que tinha praia, assim, né? Porque eu sabia que Barcelona ficava ali e tal, mas, tipo, cara, não tinha nem passado pela minha cabeça que Barcelona ficava do lado do mar, assim, sabe? E aí eu tô lá de boa, assim, né? No ponto de ônibus, assim, de repente, a praia ali. Eu falei, como assim praia, velho? Aí eu dei aquela olhada, assim, no Google Maps, né? E eu olhei assim, eu falei, nossa, como assim, né? E aí eu fui lá. Porque eu tinha ido no primeiro momento muito mais pra conhecer a cultura, né, da Catalunha, assim, eu tinha muito interesse, tem uns museus interessantes lá de história, o Museu Nacional lá de Arte Moderna é bem legal, e, enfim, daí descobri que tinha praia também, fui lá me divertir mais um pouco, né. Outra cidade que eu gostei muito foi Marseille, na França, né, o Marseille, que é uma cidade do sul da França, fantástica, assim, também, muito bonita, né, uma cidade costeira, assim, muitos barcos, muitos fortes, é uma coisa, assim, realmente fantástica. Falei, né, Paris, Vaticano, Marsella, Paris, faltou, claro, Londres, né, Londres também foi uma outra cidade que eu adorei visitar, embora uma cidade, assim, não é muito animada, assim, mas eu gostei, assim, das coisas que eu fiz lá, né, então, as visitas que eu fiz, os lugares que eu fui, as pessoas são sempre muito bem, são sempre gentis, assim, eu achei que o inglês fosse um pouquinho mais fechado, mas, pelo menos do que eu tive de experiência, foi bem legal, assim, então, foram essas 5 cidades aí. Que bacana, cara.
Esther e William, e o top 5 aí? Os momentos e lugares mais marcantes. Acho que a gente vai conseguir falar em sequência quais foram os lugares mais marcantes. Mas um lugar muito marcante para mim foi o Neuschwanstein, o castelo. Porque a vista parece assim uma pintura, é muito surreal. Você fala assim, não é possível que eu estou vendo isso com o meu olho aqui ao vivo e a cores. Que aliás, o castelo da Disney é inspirado nele, né? Exato. É, o da Cinderela. Exato, né? Tem uma particularidade no intercâmbio da Esther aí, que a bolsa dela não permitia ela sair do país. Então, todos os nossos passeios foram feitos, assim, dentro da Alemanha. A gente só passou por Portugal na volta porque era uma questão de escala. E que deu um problema no voo, a gente ficou 30 horas em Lisboa. Então, Lisboa acabou entrando na fila das top cidades aí. Muito linda Lisboa. Mas sendo direto aqui na resposta, Lisboa, a região da Bavária, com o castelo de Neuschwanstein, Rothenburg ob der Tauber, que é uma cidade que eles chamam de cidade romântica, e sem querer a gente foi para lá no Dia dos Namorados. Então imagina o não achava lugar para comer, porque a gente não tinha feito reserva. Tem uma outra cidade também que ela não é assim tão especial para um turista, ou talvez seja, né? Mas para a gente foi especial porque foi a primeira cidade que a gente viu neve, em Winterberg. Então, poxa, a gente estava lá que nem criança, né? Brincando na neve. A rota romântica como um todo... eu ia falar disso. Quem olha no mapa da Alemanha e vê o Rio Reno, aliás, até na história, na Segunda Guerra Mundial, o Rio Reno foi extremamente disputado aí. Aparece bastante. Existe uma rota que você vai praticamente de Colônia até o sul da Alemanha, quem tiver no mapa aí, que você faz contornando o rio. Então, eles chamam de rota romântica, cheia de vinhedos, castelos. E até teve um castelo que a gente viu, assim, na colina, a gente parou o carro, subiu no castelo, uma vista... Muito legal. Muito top legal. Do Rio Reno. Muito lindo. Mais algum lugar? Não, acho que foram esses. Bacana, hein? Ó, eu quero lembrar a galera aqui que está nos acompanhando que o pessoal pode fazer perguntas aqui para os nossos convidados de hoje, hein? Manda perguntas aí que eu vou destacando aqui na tela. Esther, os maiores perrengues, assim, dificuldade. Vai ter que ser rápido. Tenta ser rápido, porque eu vou perguntar a mesma coisa para o Gilmar. O maior perrengue, desafio e obstáculo, vai. O maior perrengue, eu acho que foi a questão do visto, né? Me falaram assim, que era para eu tirar o visto de estudante, e daí eu poderia tirar ali na Alemanha. Mas, na verdade, não foi bem assim. Eu precisava ter tirado um visto de pesquisadora. Mas foi um erro da universidade. Foi um erro deles me avisarem qual era o visto, né? E isso depois desencadeou da gente andar de camburão. Porque eu estava voltando da universidade um dia, estava chovendo bastante, toda encapuzada, né? Fui atravessar uma avenida e eu atravessei a primeira parte da avenida, estava verde, parei no canteiro, quando eu fui atravessar a segunda parte ficou vermelho. Eu não vi, coloquei um pé, veio o carro, eu voltei, veio o segundo carro, bateu. Aí causou aquela confusão, aí porque tinha 3 pessoas envolvidas, teve que ligar para a polícia. E aí, eu sei que depois a polícia foi puxar nosso visto, não sabia onde a gente morava, né, porque o visto não estava terminado, finalizado, e aí acabou que eu e o William, a gente foi andar de camburão um pouquinho. A polícia começou a fazer muitas perguntas, começou a puxar o histórico, começou a ver que não tinha as informações no sistema, e falou, onde é que vocês moram? Aí a gente falou, Schriberstraße, o nome da rua. A gente foi parar em casa de polícia, mas aí eu já tinha ligado para a vizinha, né, que era também a dona do apartamento, e ela ajudou a gente a traduzir, a resolver toda a situação. A gente não mostrou o visto para o policial, porque obviamente não tinha, mas a gente mostrou o protocolo do procedimento. E isso bastou para o policial, né? Mas, assim... Ele queria ter certeza de onde a gente morava, Exato. Né? Se a gente realmente morava ali. Mas para a gente, assim, estrangeiro, você não fala alemão. O policial não fala inglês, nem português, né?
você entra num camburão e não sabe muito bem o que vai acontecer, é um sustinho mais ou menos, né? Mas, em resumo, a culpa não foi minha, diz o policial. Entendi. Olha, fala pra você que é puro, hein? Que é puro. Hoje Gilmar, a gente... Gilmar, maior perrengue. Fala pra gente aí. Ixi, espero que a Amanda esteja vendo a live. Mas o maior perrengue foi quando, cara, eu tava indo pra Roma, né? Enfim, aquela coisa, né? Tinha passado. É que lá as provas, assim, né? Você tem um semestre de aulas, né? E aí tu tem uma pausa, assim, de algumas semanas, e aí você volta fazendo provas. E aí nessa pausa eu aproveitei para viajar um pouco, conhecer, né? Alguns países que eu queria conhecer. Então, eu fui conhecer a Itália. E nessa viagem, eu acabei descobrindo uma desagradável coisa. Geralmente você tem que fazer o check-in, né? Você pode fazer o check-in, né? Grandes empresas e tal, grandes empresas de avião no próprio aeroporto. Só que eu comprei um voo com a Ryanair, e a Ryanair é uma empresa de voo mais curto, assim, e aí eles têm uma taxa, se você não faz o check-in online, tem que pagar lá no dia, sabe, assim, a taxa. Então, aí eu descobri isso na hora, né? Eu nem tava assim, eu falei, check-in, né? Suave, né? Chego lá no aeroporto e faço, né? E cheguei lá e tal, daí eles falaram, então, você fez o check-in online? Eu falei, não, né? Mas estamos aí, né? E aí a moça, então, você vai ter que pagar essa taxa aqui. Eu falei, como assim? Daí ela foi lá, explicou e tal. Eu falei, nossa, não acredito. Véio. Era, eu acho que 50 euros, uma coisa assim. Só que assim, eu tava doeu. Vocês sabem que 50 euros rende bastante lá. E eu tava naquela, assim, 50 euros, cara. E eu tava muito assim, quase sem grana, assim. Eu tinha mandado, assim, sabe, remessa online, assim, então eu ia chegar ainda a grana. Então, tipo assim, tinha o grande risco de eu me dar muito mal lá, ficar, tipo, em Roma, assim, numa vida bem, assim, digamos, humilde, mas deu tudo certo, assim. Acabou caindo a tempo, né, quando eu cheguei lá. Mas foi, assim, um leve desespero, eu diria. Sorte que, assim, o hotel, né, era um hostelzinho, né? Já tava reservado, já tinha pago, sabe? Não tive que desembolsar com isso. Mas, cara, eu vou te falar que assim, se não cair esse dinheiro, olhou lá, né? Caramba, hein? Agora eu quero fazer duas perguntas aí para cada um. A primeira pergunta é eu sou um apaixonado pela história, e especialmente pela história da arte. E a outra pergunta tem relação com o meu ativismo, né, na causa aí das pessoas com deficiência, no caso aí de inclusão e acessibilidade. Então, a primeira pergunta é sobre história, para a Esther e para o William, não sei quem gostaria de responder. É uma curiosidade até pessoal minha, William. Assim, de acordo com as suas percepções, quais as marcas da Segunda Guerra na Alemanha? Tanto, assim, eu não diria tanto marca física, tá? Mas até na cultura da Alemanha. O que você identificou lá como marca profunda em função da Segunda Guerra, né? Considerando que o nazismo tal, que foi um trauma na humanidade. Legal, essa pergunta é muito legal, Sérgio, porque assim, o alemão hoje em dia, como eu falei, ele é extremamente simpático, extremamente receptivo, né? Não eufórico, mas do jeito dele ele é. E isso muito também está relacionado a justamente a questão da guerra. Eles têm muito cuidado do tipo, olha, a gente não pode falar muito dos outros países porque a gente não foi um bom exemplo no passado. A gente tem essa impressão que eles vivem essa rotina, a gente sentiu muito isso. A receptividade lá com o estrangeiro é muito grande em relação a isso, parte por causa dessa questão também do histórico deles, né? É algo que eles se envergonham muito, é algo que a gente procurava tomar cuidado para conversar, né? A gente não sabia que poderia estar tocando numa ferida, dependendo da forma como a gente falasse, tanto que a gente perguntava, a gente pode perguntar isso? É assim, é correto fazer? É assim, não é? Justamente para ter um bom relacionamento com todo mundo ali, né? É curioso você ver como que eles procuram lembrar da situação, embora existam movimentos querendo, de certa forma, o que passou, passou, vamos continuar a viver a vida, né? Ainda assim, existem movimentos também para falar, não, a gente precisa lembrar do que aconteceu para não repetir, e existem muitos museus
da guerra. A gente foi em campo de concentração, que a entrada é gratuita. Nas cidades, e a gente viu bastante isso em Osnabrück, tem a casa e tem um ladrilhozinho, assim, um tijolinho de bronze, mais ou menos, que é o nome da pessoa que morava na casa, e que era ou judeu, ou cristão, ou às vezes... O campo de concentração que ela foi parar, marcando, né? o campo de concentração para onde ela foi. Então, existem muitos memoriais nas cidades, na cultura, e até curioso, um ponto muito curioso, teve um dia que eu estava trabalhando, e eu ouvi uma bomba da Segunda Guerra explodindo perto de onde eu estava. Eles acharam essa bomba, então eles isolam a área, e nesse dia o meu trabalho ficava perto, então deu para ouvir e sentir a bomba, né? E depois de alguns meses que você está na Alemanha, andando por esse ambiente, lidando com essa cultura, vendo as partes da cidade que foi bombardeada e as partes que não foram bombardeadas, se você ouve uma bomba, né, a gente sendo brasileiro, assim, muito distante do tempo e do espaço da cultura alemã, você fala, nossa, gente, imagina, sei lá, 100 bombas, 1000 bombas caindo com essa intensidade aqui, né? Como que isso não vai mudar a cultura? Obviamente vai mudar a cultura deles, a forma de pensar, a forma de agir, enfim, né? E então, é mais ou menos por aí a linha de raciocínio. Muito interessante. Ó, antes de eu colocar aqui a pergunta do Odail aqui para vocês, tá? Eu quero perguntar então para o Gilmar, também sobre história, qual é o legado, Gilmar, da Revolução Francesa? O que você observou lá que herança, interferência ainda, influência, melhor dizendo, da Revolução Francesa? Tá. Primeiramente, eu acho que é muito mais positiva a memória da Revolução Francesa do que negativa, né? Tem essa... Para mim é muito óbvio isso daí lá nos franceses. Eles sempre ressaltam os valores que a Revolução Francesa, por assim dizer, consagrou, né? A liberdade, essa coisa desse espírito fraterno, eles sempre... Que, aliás, as 3 palavras, como é que é? Liberté? Liberté, fraternité, égalité. Liberdade, fraternidade e igualdade. Tá. Esse é o lema da Revolução, né? E, enfim, eles tentam sempre prezar por isso nas relações políticas, em discursos políticos, eles ressaltam muito essa memória da Revolução Francesa, eles têm muito orgulho, inclusive, dessa memória da Revolução Francesa. Claro que também aquilo, né? Não existe, como diria o Walter Benjamin, né, no livro Tese sobre o conceito de história, ele dizia que nunca houve um monumento da cultura que não fosse um monumento da barbárie, né? É óbvio que essa Revolução Francesa que se constrói com esses lemas é uma Revolução Francesa que também carrega suas contradições. Durante a Revolução Francesa, a França tinha como uma das grandes colônias Saint-Domingue, né, que depois virou o Haiti, mas era uma das colônias produtoras de açúcar à época. Então, foi inclusive uma revolução lá em Saint-Domingue que fez com que a França tivesse uma quebra comercial muito grande e prejudicasse, por exemplo, os anseios imperiais do Napoleão, né? Então, é uma coisa importante dizer. Então, eles falavam de liberdade lá, mas nas colônias tinha escravidão. Esse é um primeiro detalhe. O segundo detalhe é que o próprio Napoleão também é uma figura bem ambígua, né? Porque ele também faz parte dessa história da Revolução. E aí, justamente, é uma figura, assim, que é tratada de uma maneira, assim, ambígua, sabe? Tem memórias positivas pelos feitos e tal, mas essa parte mais imperial, essa ideia dele de conquistar os territórios, que deu no que deu, né? Inclusive, vai gerar muitas rivalidades com países, vai gerar uma rivalidade com a Alemanha que se estende até a Segunda Guerra Mundial, com outros países ali que, enfim, não ficou resolvida essa questão com vários outros países, é uma coisa que eles falam menos, assim. Mas a Revolução Francesa, digamos assim, a parte clean, né? Eles falam bastante e ressaltam muito em discursos, em tudo que é canto que você vai. Legal, querido, legal, fascinante, viu? Vamos responder aqui a pergunta do Odail. Alguns dos entrevistados trocaria a vida no Brasil para viver na Europa? Esther e William. Minha mãe não pode assistir essa live. Pode falar, então. Conta só para mim. A gente pensa. É uma cultura muito diferente da nossa, né? Eles são muito organizados e a gente percebeu que eles são também muito pró-família. Então, tem muita base, assim, para você desenvolver família ali, né?
E também um país, emendando na sua pergunta que não sei se vai dar tempo, mas é um país que tem muita acessibilidade. Então, a gente vê muito cadeirante na rua, de cadeira motorizada, idoso com aquele andadorzinho, mas o andadorzinho dele, ele vira e senta no andador. Então, nem é tipo para ele andar, mas é para ele descansar. Então, tem muita acessibilidade. Muito respeito também. Muito respeito. Pelas pessoas que têm algum tipo de limitação física ou em todas as esferas do ser humano ali, no geral, a maioria das pessoas respeitam todo mundo, né? Então, até você, Sérgio, desculpa interromper, Diogo, era uma das pessoas que eu mais pensava lá na Alemanha, porque eu falava, nossa, se o Sérgio estivesse aqui... Ele ia para todo lugar. Exatamente, você não ficaria impedido de fazer tudo, praticamente o que a gente estava fazendo ali. Obviamente, com exceção das cidades alpinas, né, que aí até a gente não consegue subir, mas no geral, assim, é muito favorável essa questão. Então, antes do Gilmar responder aqui a pergunta do Dail, essa questão aí da acessibilidade e tal, de inclusão, vai ser a minha próxima pergunta mesmo, né? Mas já que vocês tocaram no assunto, William, e a parte de mobilidade urbana, como é que era? Transporte coletivo? Estou falando assim, para pessoas com mobilidade reduzida, né? Ou seja, o conceito aí da acessibilidade universal, né? Porque a acessibilidade universal é aquele acesso em que qualquer pessoa, né, possa utilizar, né, sem nenhuma restrição, e quando tem uma barreira, então aí existe um mecanismo para, né, oferecer, então, a igualdade de acesso aí para todo mundo. Como é que é essa parte lá? Posso falar? Você usou um termo que eu, obviamente, acabei não colocando, até por desconhecimento, né? Você falou mobilidade universal, acessibilidade universal, né? Eu acho que é isso aí, Sérgio. Eu me lembro que a gente pegava ônibus, às vezes, o motorista lá, ele é treinado para estacionar o ônibus ele nivela até um nível acessível para a cadeira de rodas, né? E o motorista sai do lugar dele para dar o auxílio para o cadeirante ali, quando o cadeirante precisa de auxílio. Então, esse, digamos assim, um caso relativamente extremo, onde uma pessoa com uma limitação severa, ela precisa de ajuda e ela é ajudada pela sociedade. E ela se locomove para onde ela quiser, com o ônibus, e andando nas calçadas, andando em tudo quanto é lugar. É importante falar que o ônibus, acesso. Ele não tem degrau, né? Que nem aqui no Brasil, né? Para você subir no ônibus, ele precisa, né, subir o degrau. E lá não. Então, é muito fácil para o cadeirante, né, entrar dentro do ônibus, e é a mesma coisa de metrô, né? Assim, a nossa cidade não era tão grande para ter metrô interno, né? Mas tinha trem para você ir para outras cidades e tudo mais. E também com acessibilidade. A gente está falando, assim, de metrô e ônibus, mas tudo. Prédios, calçadas, shoppings. Olha, eu vi até um moço numa bicicleta que ele ficava deitado, a bicicleta era aqui, ó, só na mão. Então... Legal. Que legal, Esther. Ó, a Mames mandou falar que ela está aqui, viu, Esther? Eu vi que minha mãe Gilmar, você pretende ainda trocar a sua vida no Brasil para viver na Europa? Essa é uma pergunta bastante complexa, né? Eu não sei, trocar a vida implica o quê? Viver sempre lá? Se for essa a pergunta, não. Eu entendi dessa forma. Eu entendi dessa forma. Mudar definitivamente para a Europa, como a Esther acabou aí revelando entre nós apenas, né, não publicamente, que ela tem o desejo de mudar para a Alemanha. Não, eu acho que assim, no meu caso, eu vivi a vida, o resto da vida lá não, mas talvez uma parte lá não me parece algo assim que eu desprezaria não, porque assim, por várias questões, né, históricas e tal, acaba que esses países economicamente eles oferecem mais possibilidades para as pessoas, seja de trabalho, seja de ter uma vida média mais tranquila. São países menos desiguais, né, claro,
construído também a partir de colonização, de todos esses processos, mas, assim, para efeitos práticos, né? São países onde o nível de salário, o nível de renda é muito mais acessível. Tanto que as coisas que mais me chamaram a atenção lá na França foram alimentação, que era muito razoável. Cara, eu tinha um café da manhã, assim, muito bom, assim, cara. Era isso. Eu nunca tive isso na minha vida. E não tô dizendo, assim, que eu tive café da manhã, claro, mas, assim, era um pão, assim, um pouco de mortadela, leite, assim, aquela coisa normal, assim, mas que, cara, é bom e tal, mas quando eu chegava lá, eu podia fazer muito mais do que isso. E com dinheiro, assim, relativamente falando, menor. Esse é o ponto. Então, se você ganhar lá, por exemplo, lá na França, é 1.400 euros o salário, né? Então, com 1.400 euros, cara, eu juro, 300 euros, assim, uma pessoa só consegue viver muito bem. E vive, assim, muito bem. Com alimentação. É isso. Com alimentação, 300 euros dá pra viver bem. Principalmente se a pessoa cozinha, né? Que era o meu caso, né? Acho que é por isso, talvez. Mas, enfim, mas mesmo que não seja uma pessoa que cozinhe, você tem opções de comprar aqueles pratos feitos, assim, é muito barato. Picard, né? Que é uma rede lá na França que tem. Eu não sei se da França, mas é muito popular na França. Você paga €1,50, 3 euros no máximo. Então, tipo, só se fazer aí por mês aí que você vê que dá realmente pouca grana. Outra coisa que me chamou a atenção também foi o transporte público, em especial na França, é muito bom. A França é considerada, inclusive, um dos países com a melhor rede de transporte público, e, de fato, os caras têm ônibus em tudo que é horário que você imaginar. Teve uma vez que eu estava dando um rolê, assim, aí 3 horas da manhã, né, se fosse no Brasil, certamente não teria ônibus. Lá, 3 horas da manhã, a cada 3 minutos tinha um ônibus. Eu falei, caramba, como assim? E tocando nessa questão da acessibilidade, eu senti, pelo menos na França, e nas cidades um pouco maiores, né, França, Lyon, Marseille, que eles tinham essa preocupação, né, com acessibilidade. Então, os ônibus, eles eram também equipados para estar recebendo pessoas assim, que, enfim, precisam, né, demandam desse tipo de serviço. E o que eu vi também é que em grandes centros culturais tinha isso, tá? Mas, a depender do lugar que você for, por exemplo, pode acontecer que não tenha. No caso em Lyon, onde eu estava, eu fui para um evento lá internacional de cinema e a acessibilidade não era tão boa assim. E isso eu posso falar porque, assim, eu fiz uma amizade com uma pessoa de lá que é da Moldávia. E ela é uma amiga, assim, que estudava cinema lá. E ela era PCD. Então, ela tinha... quando eu ia com ela, que a gente saía, então eu levava ela, né? Ajudava ela, assim, e tal. E nesse sentido, eu pude ver a partir da experiência dela, né? Como tinha lugares que eram mais ou menos acessíveis. Mas, assim, no geral, metrô, grandes estabelecimentos, né? Grandes óperas, grandes museus, têm uma acessibilidade, assim, muito garantida. Mas alguns lugares podem ter pequenos constrangimentos, né? No caso do Museu dos Irmãos Lumière, que era onde estava sendo esse evento internacional de cinema, né? A acessibilidade não era muito boa, não. Então, pode acontecer isso. Mas, no geral, acho que é bom. A impressão que eu tive foi essa. Entendi. Gente, nós estamos aqui conversando já há 1h e 5 minutos. Por mim, eu ia até de madrugada, que estou adorando esse bate-papo, mas nós temos que, né, já encaminhar aqui para as considerações finais, mas eu não posso deixar de perguntar, né, para terminar, então, essa live, que o tema foi né, intercâmbio, estudantes brasileiros no exterior. Acho que conseguimos falar um pouco de cada coisa, né? Oportunidades, desafios, expectativas e realidades que vocês viveram. E agora, encaminhando então para o final, queria que a Esther e o William, né, falassem para quem sonha então fazer um intercâmbio aí fora do país, né, algumas dicas para quem quer vivenciar essa experiência, baseado na vivência de vocês, tá? E até no sentido de motivar essas pessoas, né, a continuar batalhando, né, em busca do seu sonho. O que vocês têm a dizer nesse sentido, Esther? Assim, meu conselho vai para quem já está aí na graduação, né? Então, quando eu comecei a graduação, eu também me envolvi com iniciação científica. Não sei se a faculdade que vocês fazem tem isso. E isso me abriu os espaços aí para eu entrar no mestrado e no doutorado. Eu acho que a bolsa no exterior, ela é algo palpável, ela é possível. Só que você tem que meter a cara e descobrir.
ninguém coloca ela no seu colo, ninguém fala como ela é. Então, eu acho que ela é um pouco assim de você querer correr atrás mesmo para descobrir como são os processos. Mas eu acho que o principal aí é estudar inglês, porque praticamente todas as bolsas vão pedir uma proficiência, né? Então, se você quer se preparar para tentar e buscar uma bolsa, eu acho que o inglês é a primeira coisa. E até a gente vivia muito bem em inglês na Alemanha, eles falam inglês muito bom, e eu acho que o inglês vai ser a primeira coisa para você conseguir uma bolsa, porque depois a bolsa, pelo menos a que eu tinha, pagava os meus custos, então eu não tinha que desembolsar mais nada para me sustentar lá. Acho que foi mais a questão do inglês aí e você meter as caras, né? Procurar onde estão as bolsas, onde que você consegue essa bolsa no exterior, né? E eu complementaria também dizendo, dentro dessa minha mesma linha de raciocínio, desenvolver visão de mundo. Uma coisa que a gente percebe aqui no Brasil, que a gente vive muito no nosso mundinho. Nosso futebol é o melhor, o nosso jeitinho brasileiro é o melhor, tal, e a gente tem muita coisa boa no nosso país, né? A gente sentiu muita falta do nosso país quando a gente estava lá. Mas uma vez que você está em outros países, eles têm uma visão de mundo diferente no sentido de muitas conexões com outros países acontecendo ao mesmo tempo, a sensação que dá é que o mundo está caminhando e o Brasil está ficando para trás. Não por causa da política, não por causa da economia ou do seja lá o que for, por causa da própria mentalidade do brasileiro, às vezes, de não ler mais, não correr atrás, não se esforçar, às vezes, para fazer uma viagem, né? O primeiro intercâmbio que eu fiz apertando o máximo do bolso para sair todas as moedinhas, né? E foi uma super experiência que enriqueceu muito, potencializou muito o intercâmbio dela. E, obviamente, ajudou muito na nossa relação lá, a gente procurar ter uma visão de mundo, entender o contexto, não chegar lá fazendo brasileirice, né? Eu acho que a questão maior é que o Brasil é muito grande, né? A gente perde essa necessidade de se interagir com outros países, né? E lá, acho que o Gilmar também pode falar um pouco sobre isso, os países são muito pequenos, então eles dependem um do outro, né? Então a Alemanha depende dos países que estão ali em volta. Então eles precisam ter uma relação boa também, não é que eles são muito bons, né? Eles também precisam daquilo, um né? tem energia, o outro tem a batata, o outro tem a indústria. Essa questão de que existe mais fora daqui, né? Existe outros lugares também, né? Legal. Gilmar, eu também quero pedir para você algumas dicas e complementar aí essa reflexão que a Esther e o William colocou, você como historiador, né? O Brasil é complicado, cara, porque... Vamos trazer essa reflexão agora para encerrar, então, mas antes, dá algumas dicas aí para quem sonha fazer um intercâmbio no exterior. Tá, eu acho que a primeira dica, assim, para quem é estudante, né, porque pensando, assim, no que eu sei mais, é se informar na universidade. Primeiro, tenta a secretaria do seu curso, geralmente eles vão saber para quem te indicar, se eles não souberem a informação, mas é buscar essas informações com a universidade, porque como a Esther destacou, e é verdade, é palpável fazer, cara, estudar fora. Não é, assim, um bicho de 7 cabeças, é que a gente não é tão acessível, essa informação não chega tão fácil. Mas se você procurar ela, com certeza, você sabendo do processo direitinho, né, e é preciso saber, né, desse processo, principalmente da burocracia, né, o que você tem que enviar, que é pré-requisito, essas coisas, mas é uma coisa palpável, assim, tá? E aí uma outra coisa também que eu daria como dica é tentar conhecer ou se conectar com alguém que já fez intercâmbio. Isso vai te ajudar muito em várias etapas, né, durante o processo. Eu não tive essa pessoa, tá? Mas eu venho sendo essa pessoa, pelo menos a minha parte social estou fazendo. Mas, assim, eu sei que é muito difícil esse processo, né? Porque é um processo que você está estudando idioma, é uma outra cultura, e a língua não é uma coisa separada da cultura. Você entender melhor o francês, você entender melhor o inglês ou o alemão, é entender melhor aquela cultura que você está indo. Então, se você está com uma pessoa que já passou por essa experiência, uma pessoa que enfrentou os mesmos desafios que você vai enfrentar, né? O que você está enfrentando é muito mais acalentador, é muito mais confortante. Em alguns momentos você, por vezes, pensa, pô, inglês não é para mim, pô, francês não é para mim, sei lá, alemão, qualquer língua.
Mas se tem uma pessoa ali que está ajudando e te dando apoio, eu acho que isso funciona. Finalmente, eu aconselho estudar a língua do país de origem que você vai, né? Porque, assim, embora você estude inglês sirva para vários intercâmbios, e muitos programas é legal também, porque, como a Stars destacou, são países pequenos, né? Então, a língua, por assim dizer, franca desse país é o inglês. Fatalmente é o inglês. Mas você saber um pouquinho da língua também dessas pessoas acaba dando uma abertura melhor para essas pessoas. Elas acabam sendo um pouco mais receptivas do que se você falar inglês. Porque, assim, imagina que... Pegar Paris, que é um exemplo assim, máximo, né? É uma das cidades que arrecada muito dinheiro com turismo. Então, imagina toda vez chegando estrangeiro lá, falando inglês, toda hora perguntando. O parisiense ele já é meio assim chauvinista, né? Ele já é um cara assim que gosta muito da língua francesa e tal. Então, acaba que ele não te ajuda tanto quanto ele poderia te ajudar. Mesmo se você não sabe, né? Você isso, conquista, né? Eles. Entendi. Exatamente. E, finalmente, eu acho que a experiência mais importante assim, que tem, e o William e o Star estavam citando, é isso, né? Se aprender e desaprender sobre as culturas, né? Tu viajar, conhecer, se aventurar. É claro que no Brasil é um pouco mais difícil em comparação com esses países europeus, porque a realidade do Brasil é que com salário mínimo você mal se alimenta, né? Essa que é a verdade. Com R$1.000 você não tem condição de comprar uma alimentação assim farta para o seu almoço, para o jantar. Esquece, você vai comprar, e aí as pessoas ainda dividem com aluguel, essas coisas. É diferente dessa realidade europeia, onde por exemplo, no meu caso, eu com 50 euros eu viajei 3 países. Onde que você vai? 50 euros era R$250 na minha época. Hoje deve ser R$350. R$350 você não pega nenhum ônibus daqui até a Bahia. Então é só para mostrar assim, um exemplo de que eles também têm um pouco essa facilidade. Mas assim, se você tiver uma organização financeira, se tiver um dinheirinho sobrando, eu acho que vale a pena assim tentar, porque é uma experiência que vai abrir muito a mente. Você vai estar conhecendo outra cultura, você não vai estar ouvindo falar, você vai estar conhecendo, você vai estar enfrentando os desafios. Então isso abre muita cabeça. Para mim foi uma experiência assim, fantástica. Aprendi a ver não só a cultura deles de uma maneira diferente, mas a ver também a nossa, né? O William estava citando, né? A gente acaba vendo coisas que a gente não reparava tão bem na cultura brasileira. Ver que aquela coisa, né? De você ir na padaria, a pessoa né? Aquela coisa, bom dia aí, né? Campeão, chefe, né? Aquela coisa super, né? Doutor, né? Isso aí não tem, não existe na Europa. Não existe. Eu sentia falta disso, né? Por mais que os franceses, em vários boulangeries, né? Que a padaria lá, fossem muito agradáveis, perguntavam, queria saber de onde a gente vinha, muitas vezes, com uma curiosidade, assim, realmente legítima, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, sentia bastante falta. De qualquer maneira, eu acho que é isso. É se abrir, então, para conhecer o mundo, para conhecer outras experiências, acho que enriquece demais. Eu deixaria isso como comentário. Agora, o Brasil, né? O Brasil é um grande problema, né? O Tom Jobim costumava falar, né, que o Brasil não é para iniciantes, né? Ele falava essa frase. Posso estar enganado, era amadores ou iniciantes, mas ele falava alguma coisa assim. Não, de fato, né? E o Brasil é um problemão, mesmo para quem já veio de fora analisar o Brasil, né? O Stefan Zweig, né, era um escritor que falava que o Brasil era o país do futuro, né? E essa frase pegou aquela coisa assim na cultura popular, um sentido bem negativo, né? Quer dizer, a gente nunca chegou, né? No ano presente. Vai ser amanhã, depois de amanhã, mas nunca. Mas, assim, brincando com essas frases, o ponto todo é que eu acho que a gente tem muitas coisas positivas no Brasil. A gente tem um potencial muito grande para crescer economicamente, mas que é subaproveitado, né? A gente perde, primeiro, muito talento nas escolas públicas. Isso eu posso falar com uma certa propriedade, porque além de fazer minha vida inteira numa escola pública, também, né, trabalhei com estudantes de escolas públicas. Então a gente tem muitos estudantes que se perdem nesse caminho, por várias oportunidades, por vários motivos. Então, uma oportunidade de estudar, de arrumar um emprego melhor, né? Então, de usar o estudo como uma ferramenta para outras possibilidades. E a gente acaba perdendo muito isso na base. Esse é um problema. Nosso país é muito desigual. Nosso país, embora esteja entre as 100 maiores economias, né? Ele também está no ranking dos 10 países mais iguais do mundo. Então, é muito difícil se você tem uma mentalidade onde as pessoas, e principalmente os políticos, sempre tentam se aproveitar, sempre tentam ganhar uma coisinha ali e aqui. Acaba que é difícil você pensar num projeto de Brasil de fato, um projeto sério, um projeto que vá melhorar a vida das pessoas. Enquanto a gente não entender que o trabalhador que ganha R$1.000 e o trabalhador que ganha R$10.000, eles teriam que ser taxados proporcionalmente, ou que teriam que, enfim, ter as mesmas responsabilidades, a gente não pode tratar as pessoas de maneira diferente. Aqui no Brasil, tratar diferente é tratar com privilégio. Então, se a gente não quebrar isso daí, a gente não consegue aproveitar o que o Brasil tem de bom, que são pessoas muito trabalhadoras,
Pessoas que são muito inteligentes, isso eu posso Criativas, falar comparando criativas. criativas. Pô, o brasileiro é um dos países que mais empreende no mundo. Se isso não for uma pessoa criativa que tira, sabe, do meio das dificuldades alguma coisa para criar, o Brasil também, como eu estava dizendo, tem pessoas muito inteligentes nas universidades. Eu fui, no caso da França, eu posso falar isso. O que os franceses tinham diferente dos universitários do Brasil? Somente mais cultura, e no sentido de acumulação de conhecimento. Eles estão sempre mais perto de museu, estão sempre viajando, então acaba que conhece mais, acaba absorvendo mais. Mas do ponto de vista de intelecção, de raciocinar, o brasileiro está muito acima. Isso não é a minha visão, o professor de universidade já falou isso também. Então, assim, você vê que o Brasil tem muito potencial, mas, como eu disse, o potencial, infelizmente, subaproveitado. Ok, Gilmar. Daqui a pouco eu volto a falar tchau para você, Gilmar. Aguenta aí. Esther, William, quero agradecer de coração a participação de vocês. Adorei. Vamos marcar outras vezes. Tá? E agora eu quero que vocês encerrem, então, do jeito que vocês quiserem, complementando alguma coisa que eventualmente ficou faltando, que eu esqueci de perguntar, tá? E, Esther, obrigado, querida, e parabéns aí pela sua experiência. Obrigada, Sérgio, pelo convite. Eu acho que eu só vou completar o que o Gilmar falou. Realmente, o Brasil tem muita coisa boa. Eu acho que aí o principal é a educação, né? Começa na base e é importante, né? Desde do ensino fundamental, ensino médio, eu acho que é algo da gente se investir, né? E é a live de hoje, né? Educação. E eu acho que não tem mais nada para a gente complementar. Tem muitas histórias para contar, mas né? O tempo não permite. Pode até cantar uma música, mas acho que não vai ficar bom. E eu acho que uma coisa que o Gilmar falou também, que foi um dos nossos focos, foi tentar aprender a língua, né? Porque por mais que a gente descobriu 3 meses antes de viajar, a gente não ia ter capacidade para aprender o alemão, né? Mas a gente sentiu isso, da importância de aprender a língua, e quanto eles também priorizam, assim, eles gostam que você está aprendendo a língua deles, eles valorizam isso, né? Porque você demonstra um respeito, né? A cultura deles, a língua deles, o país deles, então é importante, sim. Eu falei do inglês porque o inglês facilita muita coisa, né? Mas é importante, sim, se você vai para um país que não fala inglês, né? O inglês não é a língua nativa, é importante você se esforçar também para aprender. Mesmo que seja sua rede. William, obrigado, querido, prazer em revê-lo. E encerra aí do jeito que você quiser, sei lá, complementando também alguma informação que faltou. Obrigado. Não, acho que é isso aí mesmo, Sérgio. Acho que a gente bateu um bom papo aí. Agradeço imensamente ao convite, fiquei muito feliz. Quem sabe a gente conta mais histórias aí numa outra oportunidade. E sucesso com esse projeto aí. Obrigado, querido, obrigado mesmo. Esse projeto que nasceu de uma necessidade psicológica minha, porque desde março do ano passado eu só saio de casa para ir no médico, né? Então eu precisei interromper as gravações na Rádio Cultura, e como, bom, você me conhece, você sabe que eu adoro falar, eu falei, não, eu preciso continuar de um jeito ou de outro entrevistando as pessoas. Então, na Rádio Cultura, os programas estão sendo reprisados, né? E eu criei, então, Manifesta, e essa é a 41ª edição, chegando aí a quase 50 mil visualizações. Obrigado, viu, William? Gilmar, encerra do jeito que você quiser. Muito obrigado, querido. Parabéns também pela sua conquista. E, por favor, como eu disse no começo da live, fala rapidamente um pouquinho mais do projeto Informação. Ele acontece ainda lá no Coriolano? Agora, em função da pandemia, a gente está com as atividades paralisadas, né? Assim, presenciais, né? Mas a gente... Bom, eu falo a gente, né? Mas a força é costume, né? Porque, na verdade, eu estou desde 2019, né? Fora do projeto de formação, assim como diretor ou como professor. Mas, assim, ainda
converso todo dia com o pessoal de lá, né? Enfim, fiz amizades para a vida. Mas assim, o projeto continua, felizmente, aí, graças a Deus aí, mais um ano. E eles estavam atendendo, né, fazendo aulas online, né? Eu tive até, no ano passado, até participei de algumas aulas, assim, foi bem legal. E para quem tiver mais interesse em conhecer, eu acho que o melhor jeito hoje é aproveitar da internet mesmo, né? Conhecer a página do projeto no Instagram, conhecer a página do projeto no Facebook. Eu posso digitar para vocês, você compartilha com o pessoal. Mas... Peraí, deixa eu colocar, viu? Peraí, eu vou colocar um banner aqui embaixo. Um minutinho só. Quer ver qual que é o endereço no Instagram do Informação? Fala para mim, Instagram, @pinformacal. Informacal. Eu vou colocar aqui, depois você corrige já. Isso. Enquanto eu escrevo, então lembrando, né? Qual é o objetivo do projeto de informação? O objetivo do projeto de informação, né? Ele foi criado aí em 2014, né? Foi criado por eu e mais 4 pessoas, eu cito eles, exatamente isso, @pinformacal. A ideia nossa, 5 eram de escolas públicas, estudamos a vida inteira em escolas públicas, e quando a gente entrou na universidade pública, a gente viu, né, que, cara, ainda tinham poucos estudantes que vieram da mesma realidade que a nossa, né? Enfim, fizeram escola pública, entraram numa universidade. E aí, qual que foi o nosso objetivo? Tentar fazer com que as pessoas que eram das escolas públicas pudessem ter, ao menos, o conhecimento, por isso que a informação, ter essa informação, essa possibilidade de saber que existem universidades gratuitas. Então, a nossa ideia foi tentar dar essa possibilidade que para a gente demorou para acontecer ou que a gente assim, teve muita dificuldade em conhecer. Então, fazer isso com os estudantes do ensino médio. Aí a gente faz os eixos de atividades do projeto, né? Novamente, paralisado infelizmente por causa da Covid, mas a gente fazia palestra nas escolas informando o que são os vestibulares, o que são as universidades, quais são as bolsas, né? Para tentar mesmo incentivar os estudantes a olhar para esse caminho, né? Para essa possibilidade como uma coisa possível. A gente também dá aulas para estudantes de ensino médio, treinando para os principais vestibulares, né? Enem, no caso, o vestibular nacional, e os vestibulares aqui do estado de São Paulo, né? USP, Unicamp e Unesp, que são as 3 estaduais aqui. E, finalmente, o projeto também oferece, eu estava oferecendo também, né, na época, merenda, essas coisas assim que também são importantes aí para manter os estudantes. Então, eu convido as pessoas que estão nos assistindo aqui a conhecer o trabalho do Projeto Informação, no Instagram, no Facebook também. Se colocar Projeto Informação, certamente vai aparecer. E lá vocês vão estar vendo, né, as coisas que a gente faz, as atividades, conhecendo melhor cada voluntário, cada voluntária. E eu acho que é isso, assim, para dizer do Projeto Informação. Nossa missão, como está aí agora, exatamente, colaborar na formação pessoal e no desenvolvimento de projeto de vida para promover a transformação social. A gente acredita que o estudo é um desses meios de mudar a sociedade, né? Uma ferramenta muito poderosa de educação para mudar a sociedade. A Esther aqui está aqui de prova, né? A gente, a partir da educação, conseguiu estudar, realizar um sonho, né? Porque estudar na França era um sonho meu, estudar fora também provavelmente era o seu sonho. E a gente tenta também focar nessa formação das pessoas, entendendo qual que é o projeto de vida delas, respeitando esse projeto de vida, mas falando, cara, vamos potencializar isso com a educação. A educação é uma ferramenta para a maioria dos projetos de vida que existem, né? Então, tentar mover isso. Para que essas pessoas se tornem atores sociais que vão buscar mudar a sociedade, daí causando essa transformação social. Então, essa que é a ideia da missão nossa. Legal, obrigado. Mas é isso para falar do projeto. Não, mais alguma coisa, Gilmar, por favor? Não, é só acrescentar mesmo aí o agradecimento aí pelo convite, né? Fico bastante honrado aí, feliz de estar participando mais uma vez aí de uma conversa com você, sempre muito legal. As perguntas que você faz também são muito desafiadoras, assim. E, também agradecer aí as palavras aí da Esther, do William, né? É legal também ver a experiência, né, de pessoas em outros países, assim. Eu gosto muito, sou muito curioso, né? Eu também sou que nem você, Sérgio, adoro conversar. Se deixar aqui, vamos até meia-noite aqui na conversa. Mas, enfim. E é isso, agradecer e saiba aí que eu estou à disposição para quem tiver interesse em estudar na França, pode deixar meu contato aí também. Fico à disposição aí para qualquer dúvida e é isso. Obrigado aí, espero aí revê-los, né? E revê-lo também, Sérgio, né? Numa condição aí sem pandemia, né? Num mundo um pouco melhor. Sim. Enquanto a gente não consegue se encontrar pessoalmente, vamos marcar aí outra partida de xadrez aí, tô com saudade, cara. É verdade, né? Vamos jogar aí. Vamos jogar pela internet aí, viu?
Quero mandar um abraço também aqui ao Luiz Delfino Cardia, da Associação dos Moradores e Empreendedores do bairro do Brooklyn, em São Paulo, que logo nós teremos novidades aí, né, Delfino? Um abraço para você, obrigado pela audiência também. Obrigado para todo mundo que acompanhou a gente. Agora a live vai ficar lá disponível no Facebook e daqui a alguns dias eu também vou colocar no YouTube. Tá? Gilmar, obrigado, beijo no coração. Esther, William, beijo no coração de vocês. Galera, até a próxima semana. Valeu!